Produtos injetáveis, né? Faz tempo que eu não converso com você sobre os tipos de produtos injetáveis e por que existem diversos tipos de produtos que a gente pode utilizar, muitos deles no mesmo paciente, muitos deles na mesma região, cada um com um objetivo diferente do outro, cada um com um cuidado diferente do outro, cada um com um poder diferente do outro. Então aqui em cima da minha mesa eu sempre deixo esses aqui são todos os produtos que eu utilizo. Eu utilizo diariamente praticamente todos esses produtos que tem aqui. E aí nós temos os produtos que começam nos ácidos hialurônicos, diversos tipos. Nós temos os ácidos poliláticos, que o Sculptra é uma marca comercial bem conhecida. Nós temos a hidroxiapatita de cálcio, nós temos diversas marcas também. A policaprolactona e o de longa duração para MMA, que é polêmico, mas está aqui que eu vou falar para vocês também. Todos esses produtos aqui injetáveis, quando lançados, com exceção do Sculptra, do Eleva, são produtos que quando lançaram pensando em volume. E aí o volume desses produtos, o volume que está dentro da seringuinha, é para ser mais ou menos o volume final que vai ficar onde eu injetar. Então o poder de projeção desses produtos é para ser meio que parecido. Se eu colocar 3 ml num queixo desse, ou desse, ou desse, ou desse, ou desse, o resultado final é para ser um queixo mais ou menos 3 ml maior. E aí nós vamos ter alguns que têm uma consistência diferente do que outros, um absorve um ano, um em um ano e meio, um em 2, 3, o outro não absorve. Então existem umas diferenças e uns cuidados que eu vou explicar para vocês agora aqui sobre cada um desses produtos. O ácido hialurônico, ele é o mais tranquilinho de todos. Por quê? Porque tem naturalmente no nosso corpo, entre as nossas células. Todos esses aqui são ácidos hialurônicos e eu uso todos por quê? Porque cada um tem uma diferençazinha. Então, os ácidos hialurônicos, em geral, eles são feitos com diversas tecnologias. E aí nós vamos ter o ácido hialurônico, que é parecido com esse álcool gel, assim. Nós vamos ter o gel mais mole, o gel mais duro. Cada gel tem uma coesividade, que é a capacidade dele ficar junto. Existem gels que são particulados, que são partículas, que a gente coloca na mão assim, partícula de gelatina, partícula de ácido hialurônico. E tem o que a gente chama de monofásico, ou bifásico, ou polifásico. Então tem muita diferença entre esses ácidos hialurônicos. Por isso que o mesmo fabricante, por exemplo, aqui tem 4 tipos, mas tem muito mais. Esses aqui tudo é NASHA, tecnologia NASHA. Quando a gente pega essa tecnologia NASHA, que eles chamam, são partículas, são pedacinhos de ácido hialurônico. Então, por exemplo, aqui nós temos diversos modelos de um mesmo fabricante de ácido hialurônico, com a mesma concentração de 20 mg por ml de ácido hialurônico, só que quando a gente vai ver, um tem uma partícula pequena, um tem uma partícula grande, um tem uma partícula média, então são diferentes ácidos hialurônicos, por isso que a gente usa um partícula grande, por exemplo, para bumbum, mas nós temos diferentes capacidades de projeção. Então tem o mais duro, tem o mais elástico para lábio, tem o mais fininho para linhas do pescoço, tem os de partículas maiores, menores, e tem uma coesividade que a capacidade está junto. Então, se eu vou fazer, por exemplo, numa linha do pescoço, eu não preciso de uma alta coesividade. Ele pode ser um gel fininho que espalhe e hidrate a pele. Se eu vou colocar um volume grande no bumbum, eu quero que esse ácido fique junto, que ele não se espalhe. Então ele tem que ser uma coesividade grande, além de um G' grande, com essa capacidade de projetar. Então nós temos esses 2 ácidos, por exemplo, que eu uso em bumbum, tem esse daqui que eu uso em linha do pescoço, tem esse daqui que eu uso em lábio, tem esse daqui que eu gosto da olheira. Então cada um tem uma característica que faz eu escolher ou um ou outro em determinada região do paciente. E às vezes o paciente vai fazer diversas regiões e vai usar diversas marcas diferentes de ácido hialurônico, com diferentes propriedades. Por que ele é mais tranquilinho? Porque tem no corpo do paciente, ele vai saindo ao longo de um ano e meio, tem um antídoto para tirar, então se fizer um rosto fica feio, se eu fizer um bumbum o paciente não gostar, a gente consegue tratar fácil. Seja colocando antídoto, seja esperando alguns meses para ir absorvendo, seja muitas vezes ordenhando. Se eu tenho uma bolinha, eu vou ali, furo a bolinha, espremo, ela sai. Então o ácido hialurônico é isso. Qual o inconveniente? O inconveniente é que ele sai em um ano, que às vezes para o paciente é ruim. Em meio ano foi embora a metade, ele vai ter que ficar vindo aqui complementando. Então uma coisa é ele vir complementar 1, 2 ml no rosto, outra coisa é ele vir complementar de 6 em 6 meses 50, 100 ml, por exemplo, no bumbum. A gente percebe na prática que o ácido hialurônico parece que não vai embora tudo. Então a gente passa um ano que era para ele ir embora e ele não foi embora. A gente pega paciente que fez lábio 10 vezes, está 3 anos sem fazer o palpo, o lábio eu sinto que ainda tem produto ali. É como se ficasse sempre um restinho. Então a necessidade de complementar, que no início era de 6 em 6 meses, passa a ser de 7, 8, 9, 10 meses. Então ele vai embora, mas parece que não vai embora tudo. Só que eles não estimulam colágeno. Ele é uma gelatina que gelatina fica. Seja ela mais grossa, mais dura, aquela gelatina fica ali, dando um volume. Puramente volumerizador.
E aí a gente tem essas 4 categorias aqui. Na verdade tem mais, né? Tinha o Aqualift que foi proibido, tinha esses clandestinos que o pessoal usa, que chega aqui no consultório toda semana, silicone líquido no bumbum, que fala que é para MMA, mas que de ver não é. Então, o preenchimento, principalmente de bumbum, ficou muito estigmatizado. Tem que ter muito cuidado com qual produto utilizar, com qual profissional fazer. Essas 4 categorias, assim, ó, tem diversas marcas de fabricantes, né? O Sculptra foi um dos primeiros bioestimuladores, assim, utilizado só para bioestimular. Ele vem num vidrinho, 150 miligramas desse vidrinho é o pozinho de ácido polilático, que é uma partícula que vai ficar onde a gente colocar. Guarde esse número, 150 miligramas de pozinho. Esse pozinho eu vou diluir em soro com anestésico, enfim, para aplicar no rosto, ou no pescoço, ou no braço, no abdômen, no bumbum. A gente usa muito aqui no rosto. Então no rosto a gente coloca 3 ampolinhas e dá uma ajudada na pele, mas também não é nada do outro mundo, assim, que vai mudar a vida do paciente, né? Então geralmente a gente faz eles associados à toxina, ao preenchimento, o Sculptrazinho, um laserzinho, aí tudo junto fica legal. Um pouquinho de cada, super natural, e um resultado bem natural e com uma diferença visível. Ele dá um volume, mas é muito pouco, então a gente nunca ninguém indica Sculptra para volume, seja facial, seja corporal, porque a quantidade de volume que dá é tão pequenininha que espalhado no rosto o paciente não percebe. Claro que se o paciente for usar 10, 15, 20 ampolas no rosto, acaba que pode dar uma volumerizadinha e o rosto vai ficando gordo, né? Porque vai estar sempre espalhado. Então a gente não usa ele para malar, para mandíbula, para queixo, a gente usa ele sempre pensando no colágeno. E aí começaram de uns anos para cá a indicar ele também para corporal, bumbum, coxa. A gente usa, só que menos. Vocês vão ver que eu acabo dando preferência para esse daqui, principalmente hidroxiapatita de cálcio, como bioestimulador, porque o custo-benefício, a quantidade de partícula que eu vou ter aqui, pelo custo do investimento, é maior do que a quantidade de partícula que eu vou ter aqui. Então isso me faz optar por um ou por outro, mas claro que a gente sempre conversa com o paciente, vai ver com o paciente o que ele julga, o que vai ser melhor para ele. Então, já tenho uma experiência boa com o Sculptra, gostei, meu rosto ficou ótimo e tal, ótimo, vamos fazer o Sculptra. Então tem essa coisa de cada um dos pacientes se adaptar a um determinado produto ou outro. Então isso tudo vai ser conversado, uma consulta longa, tem que ter essa aula sobre os produtos. Os pacientes, seja os pacientes que realizarem comigo ou não, eles têm que entender sobre cada um desses produtos, que existem marcas, que existem diferenças, que existe necessidade de armazenamento refrigerado, que a clínica tem que ter um controle da refrigeração, um controle do estoque, controle da validade e o controle principalmente se tem registro não Anvisa. Todos os produtos têm que ter registro na Anvisa, senão não podem ser utilizados, não podem estar na clínica e tem que ter uma fiscalização muito grande, seja por parte de conselho, por vigilância e principalmente dos pacientes sobre tudo que está sendo utilizado. Então, todos os produtos, quando a gente usa aqui na clínica, eles são abertos na frente do paciente, existe um lote dentro dessas caixinhas, um lote com validade que vai ser entregue para o paciente, junto com a pastinha, consentimento, contrato, para todos os pacientes terem bem detalhado o que foi utilizado nele. Estava falando do ácido polilático, né? Então ele é um super produto, a gente usa muito. O que eu acho que deixa a desejar é para corpo, porque a quantidade de partícula dentro de uma caixinha muito pequenininha para estimular o colágeno de uma área grande, por exemplo, como o bumbum e a coxa. Esses 3 produtos aqui, a hidroxiapatita de cálcio, a gente usa muito, tem sido meu produto de eleição no caso das celulites, como bioestimulador, porque é uma substância que tem no organismo, tem no osso, tem no dente, e aí vem partículas aqui dentro, assim como o pozinho do ácido polilático, e aí a gente vai ver aqui, ó, tem 1 ml 30%, 1 ml é 1000 miligramas, 30% 300 miligramas. Então eu vou ter 300 miligramas de pozinho aqui, dentro dessa seringa, que eu posso usar ele concentrado para volume, né, que nem o Radiesse, é a mesma matéria-prima, ou eu posso espalhar, diluir ele, espalhar para fazer o efeito do bioestimulador. Então, por que eu gosto mais desses, né? Mas eu uso esse também como bioestimulador corporal, porque eu vou conseguir com um custo menor ter mais quantidade de partícula. Em 1 ml desses eu tenho 300 miligramas de partícula e em uma caixinha dessa eu tenho 150 miligramas de partícula. Então eu acabo usando muito, vocês viram ali que eu faço as postagens, eu pego 10 caixinhas dessa, espalho no bumbum, então eu transformo 10 ml em 40 ml de solução, espalho na região do bumbum como bioestimulador de colágeno e depois eu vou lá e descolo os buraquinhos, que é o que eu gosto muito de fazer. Por mais que o produto vá embora em 1 ano e meio, 2, 3 anos, 1 ano e meio, as fibroses que eu descolei, elas vão continuar descoladas, não vai voltar até aquela aderência. Então, o produto ele ajuda na qualidade de pele, mas ele não é o principal. O principal é a técnica de conseguir soltar pontinho por pontinho, buraquinho por buraquinho. Então, é um produto que eu gosto muito, custo-benefício na celulite, bioestimulador, eu gosto muito e uso muito também como preenchedor, seja malar, seja mandíbula, seja queixo. Concentradinho. Então, ou eu diluo eles e uso igual a Sculptra, ou eu uso concentradinho para volume. Quando eu uso eles para volume, esses produtos aqui, diferente desses aqui, eles não vão ficar gelzinho que nem um ácido hialurônico.
Né? Então, se eu pegar uma paciente com uma bolinha no lábio que fez ácido hialurônico há 3 meses, eu vou ali, furo, espremo, ela sai. Se eu pegar uma paciente com um nódulozinho desses aqui, não vai sair espremendo, porque esses aqui o resultado final é sólido, ele é um tecido. Ele é um tecido mais duro do que a gordura, então a gente não usa eles em lábio, a gente não usa em ruga fina, ou a gente usa espalhadinho, ou a gente usa para volume na malar, mandíbula, queixo, inclusive em planos mais profundos, para dar projeção. Então eu tenho no meu queixo, não dá para sentir nada porque ele está lá no osso. Se eu vou colocar aqui na mandíbula, a ideia é que ele vai lá entre o osso e o músculo. Então se eu engordar, emagrecer, envelhecer, sempre vai estar entre o osso, não vai ficar na pele pesando. Então outro cuidado que tem que ter, principalmente os produtos de longa duração. Esses 3 produtos aqui, hidroxiapatita, policaprolactona e o PMMA, esse mais polêmico, usado em casos de reparadores específicos, eles têm um mecanismo muito parecidinho. 30%, se a gente for ler na bula, são partículas, 70% é carboxil ou hidroximetilcelulose, os 3. Então, quando a gente olha na microscopia, que vocês estão vendo aí embaixo, eles são muito parecidos. A gente vai ter 30% de partículas, 70% de líquido. Essas partículas têm um tamanho específico de 30 a 40 micras, que é um tamanho que o organismo não consegue fagocitar e vai embora. Então, elas ficam ali como um corpo estranho mesmo. Esse corpo estranho se dissolve em 1 ano e meio, se dissolve em 2, 3, esse não se dissolve. E em volta dessas partículas, desse pozinho que eu mostrei para vocês, vamos formar uma malha uma malha com colágeno, forma uma reação tecidual. Então eu costumo colocar muito parecido com a prótese de mama. A prótese de mama está ali, é um corpo estranho, o organismo identifica aquele corpo estranho, vai criando uma reação em volta daquele corpo estranho e vai formando um tecidinho que vai ficar em volta da prótese de mama. Se a prótese de mama fica aqui o resto da vida, sempre vai ter uma reação em volta dela e vai manter aquele tecido ali o resto da vida. Se a prótese de mama sai, não tem mais corpo estranho, não tem mais reação em volta do corpo estranho, não vai mais tendo aquele tecido em volta da prótese. Então é muito parecidinho. A gente vai ter 9 milhões de partículas por ml aproximadamente, seja esse, seja esse, seja esse. A reação em volta das partículas é muito parecida. O tamanho das partículas, como vocês estão vendo aqui, é muito parecido. A biópsia da reação do organismo em volta da partícula é muito parecida, só que essa sai em 1 ano e meio, essa sai em 2, 3, essa não sai. Esses aqui são matérias-primas que não tem no corpo. Então o paciente tem um pouquinho mais de medo e tem que ter um pouquinho porque não tem no nosso organismo. Já esses aqui já tem no organismo, o paciente já se sente mais confortável em utilizar, tem no meu corpo e tal. Muito embora todos sejam biocompatíveis, né? A gente não tem reação alérgica, rejeição. Todos têm risco de infecção, todos têm risco de entupir uma artéria, todos têm risco de pegar uma veia. Isso é um risco que tem de todos os produtos. E esses aqui que não têm antídoto, o risco maior é que eles duram mais e não têm antídoto. Então, se o paciente fizer um resultado e ele não gostar, para retirar é muito difícil. Então tem que ter um cuidado redobrado na aplicação desses produtos. Podem ser utilizados para fins corretivos faciais e corporal, com muita cautela, muito cuidado em qual paciente vai ser selecionado, qual o objetivo desse paciente, qual profundidade tem que ser colocada, porque no caso de longa duração tem que acertar, tem que ficar profundo e tem que ficar para menos. Se acertar no lugar certo, quantidade certa, em planos profundos, pode ser uma boa para o paciente. Se errar, é muito difícil a retirada. Então tem que ter um cuidado redobrado no profissional, na região, na indicação, tem que ter uma habilidade manual boa para acertar a quantidade certa, no lugar certo, para aquele produto pensar que ele vai ficar ali para o resto da vida. Pensar que existe a forma de retirar, mas como é difícil, a gente não pensa em retirar. A gente só pensa que ele pode ser colocado com cautela em planos profundos para não ficar palpável e sempre para menos. Então essa é uma visão geral de todos os produtos. Alguns deles funcionam parecidos, outros nem tanto, né? Eu costumo separar nos líquidos dos sólidos. O resultado desses aqui vai ficar como se fosse um tecido, o resultado daquele ali vai ficar como se fosse gel. Aí tem o gel mais duro, gel mais mole, gel mais elástico, gel com mais projeção. Tem esses produtos que vão ficar como tecido que a gente tem que cuidar. Existe o risco de nódulo, existe o risco de ficar palpável. A gente tem que cuidar para colocar ele sempre ou muito bem espalhado ou concentrado em planos profundos. Quando eu coloco plano profundo, seja facial, corporal, é por baixo do músculo. Então a gente consegue reposicionar a musculatura, repor volume, trabalhar com luz, sombra, trabalhar com a estética. A gente consegue rejuvenescer e muitas vezes rejuvenescer embelezando, colocando a quantidade certa no lugar certo. Então, eu sempre falo, o profissional ele tem que ter 2 habilidades principais, assim, o bom senso estético, claro que tem que ter o conhecimento, que nem eu estou mostrando aqui para vocês, de todos os tipos de produtos, utilizar o produto certo, com qualidade, produto que tenha registro na Anvisa, produto que tenha armazenagem boa, que esteja dentro da validade. Agora, o bom senso estético de saber indicar o que vai ficar bom para o paciente é uma das coisas que às vezes alguns profissionais têm dificuldade, e além de saber indicar o que vai ficar bom para o paciente, é conseguir acertar a quantidade certa no lugar certo para entregar aquilo que foi proposto para o paciente. Então, o bom senso estético e a habilidade manual, elas são fundamentais nesses produtos injetáveis, porque principalmente quando a gente trabalha numa quantidade maior, porque a gente realmente consegue
mudar proporções e mudar a forma desse paciente, seja facial, seja corporal. Além de todos esses produtos, dos cuidados que vocês vão ter que ter na hora de escolher o produto, o profissional e cuidar dessa questão dos registros, da habilidade técnica de cada profissional, existem muitas tecnologias que podem ser associadas, mesma coisa, tem que ter muito cuidado com qual a marca do produto, qual o laser que vai ser utilizado, se esse laser está dentro das especificações, se tem registro na Anvisa, se está com as manutenções em dia. Então, assim, como a gente tem ISO 9001, a gente tem auditoria interna e tem auditoria externa. Nós temos auditores externos que vê toda a questão de manutenção dos aparelhos. E aí, manutenção, a gente tem a calibragem, aparelhos que ficam indo de uma sala para outra, eles perdem a calibragem, Então, tem que ter todo um cuidado para conseguir entregar o máximo de segurança e eficácia nos tratamentos para os nossos pacientes, seja ele injetável, seja ele em tecnologia, seja ele nos tratamentos cirúrgicos com a equipe de cirurgia plásticas que realiza o procedimento em ambiente hospitalar, sempre por cautela e segurança ao paciente.